Olá, irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Meu nome é Josival e estarei com vocês nesses próximos minutos, refletindo sobre um novo tema. Se você nos visita pela primeira vez, é uma alegria tê-lo conosco. Sinta-se acolhido e receba o nosso abraço. Nossa programação pode ser acompanhada pelo canal do YouTube. Todos que estão nos acompanhando, com certeza, somos todos filhos do mesmo Pai e amados pelo mesmo Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo e nós esperamos que Ele abençoe profundamente a sua vida. E vamos iniciar com um louvor, Deus, somente Deus, nos preparando para a nossa reflexão. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor.
Nós estamos iniciando um novo estudo nesse mês, que nós concretizamos o estudo da Confissão de Fé de Westminster. Estamos agora estudando a cosmovisão cristã, uma orientação bíblica para o entendimento da realidade. E o nosso foco está totalmente baseado na palavra de Deus. Todos os caminhos levam a... Essa é a pergunta, né? Se realmente todos os caminhos levam, né? E, como nós falamos, nós estamos fazendo esse estudo, pois a religião é um fenômeno universal, o que significa que todo ser humano é religioso e está adorando algo ou alguma coisa. A questão se concentra em saber se uma religião é verdadeira ou falsa, mas com base bíblica. O problema é que se todos são religiosos, cada um terá seus próprios critérios para avaliar a religião. A única forma de escapar do total subjetivismo é recorrer à palavra de Deus para conhecer os critérios do Criador, para validar e avaliar todas as religiões. Nessa lição, procuro estabelecer critérios bíblicos bastante objetivos de avaliação de qualquer religião e até mesmo de qualquer denominação cristã. Há muitas formas de religião falsas, mas a religião verdadeira é revelada na palavra de Deus, é cristocêntrica, graciosa, comunitária e ética. E todo o estudo, né, referente a essa cosmovisão cristã sobre a religião, praticamente começa na criação, queda, redenção e consumação. E, então, nós, em seguida, nós vamos ver um vídeo exatamente falando sobre essa questão da cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação. Muitas pessoas vivem suas vidas sem se aperceberem de que elas interpretam o mundo de maneiras diferentes. Quando as pessoas dão interpretações diferentes para a mesma situação, elas estão refletindo a sua cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que a gente dá para dizer aquilo que está no mais profundo do ser, que permite com que alguém leia as situações da vida, haja na vida em conformidade com essa cosmovisão. É a base das nossas ações, compõe as regras de nossa interpretação da vida, e isso é fundamental nós entendermos porque nos diz muito a nosso respeito. Cosmovisão é uma coisa que reside no coração, e o coração é o lugar mais profundo do ser humano, é quem ele é de verdade. A Bíblia fala que nós somos o que é o nosso coração, isso é, nós somos reflexo do nosso coração. Por que esse assunto de cosmovisão é importante? Porque nós temos que conhecer se nossa cosmovisão, se aquilo que está no nosso coração, no mais profundo, reflete as bases bíblicas. E o que nós temos percebido nos nossos dias é um número muito grande de evangélicos que têm, infelizmente, cedido à pressão dos de fora e tem colocado em suas vidas uma dicotomia, uma separação entre o sagrado e o secular, ou entre o santo e o profano. E como é que isso se dá? As pessoas às vezes acham que a sua fé se aplica às coisas espirituais. Ela pensa em como a fé mexe com a área espiritual e eclesiástica, isso é, ligada à igreja. E às vezes não conseguem articular a sua fé para o cenário de trabalho, de estudo, de pesquisa, de relacionamentos fora da igreja. Em outras palavras, as pessoas ouvem falar frequentemente de serem cristãos fora da igreja, mas nem sempre elas sabem o que significa ser cristão fora da igreja. Não diz respeito somente à ética, mas a repensar tudo aquilo que a gente faz baseado numa cosmovisão cristã. E qual seria essa cosmovisão cristã? Seria o entendimento de alguns pilares históricos que nos ajudam a nortear nossas ações e nossas interpretações da vida. Então, vários autores do passado, e eu acredito que essa é uma boa proposta, têm falado dos pilares fundamentais da história da humanidade: criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 pilares são pilares da história que nos é dada pela Bíblia. E elas mudam a maneira como a gente entende algumas coisas. Por exemplo, a criação de tantas coisas fala sobre sermos criados à imagem e à semelhança de Deus.
Quando nós entendemos isso, nós entendemos qual deve ser nossa postura em relação às outras pessoas e em relação a nós mesmos, considerando que ser imagem e semelhança de Deus significa pensar de si mesmo aquilo que convém, nem mais, nem menos. Quando a gente considera o princípio da queda e como ela invadiu todas as áreas da criação e manchando com um direcionamento errado, diferente daquilo que Deus havia proposto, nós entendemos que as pessoas são pecaminosas no mais profundo, isto é, na raiz, lá no coração. Portanto, tudo que procede de lá, procede de forma pecaminosa. Portanto, a gente entende que não é só em atitudes individuais que elas erram, no mentir, no roubar, ou em outras coisas dessa natureza, mas ela erra também em tudo que ela faz no trabalho ou no estudo, e que as suas investigações, seus exercícios intelectuais podem e são manchados pelo pecado. Quando a gente considera a redenção, nós estamos considerando que nós precisamos de achar uma solução para esses caminhos, mas não as propostas humanistas e utópicas dos seres humanos, mas aquilo que Jesus Cristo e só Ele pode fazer. E é claro que o que Ele faz não termina agora, mas tem um término posterior, futuro, que nós aguardamos esperançosos, que é o que nós chamamos de consumação. E a consumação fecha essa história, dando-nos a postura correta no presente, com olhos no futuro. Eu espero que você que está assistindo esteja ciente de quão importante é ter uma cosmovisão cristã para tudo que você faz nessa vida. Que Deus te abençoe a viver à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós temos aí uma indicação de leitura diária para a semana. Nós temos aqui o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 5 a 7. Né? Paulo está dando aí uma instrução sobre os aspectos importantes do ministério pastoral, né? Principalmente sobre a verdade central que todos precisam conhecer plenamente, né? Então, nós temos aí, vamos ver aqui que Paulo fala primeiramente no versículo 3 e 4, que não está no slide: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. E aí ele continua nos versículos 5, 6 e 7. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, nós temos aí 3 pontos importantes: há um só Deus, há um só mediador, Jesus Cristo, homem. A humanidade de Jesus é essencial para a nossa salvação, porque ele foi enviado para entregar sua vida como resgate pelos pecadores. Essas verdades são tão importantes que Paulo reconhece e afirma categoricamente: não minto. A verdade é base de seu apostolado, pregação e ensino. Por isso, ele exorta o jovem pastor Timóteo que não seja negligente em dar testemunho dessas verdades, sempre que houver uma oportunidade. O alvo da nossa lição, desse estudo, é de discernir os aspectos centrais da religião cristã quanto às formas sutis da idolatria. Então, nós pegamos aqui um primeiro exemplo, tá? Está aí na internet: desigrejados, cresce o número de jovens que se dizem sem religião no Brasil. Então, nós podemos observar aí que, segundo dados do IBGE, da pesquisa Datafolha, mostram que tem crescido o número de pessoas consideradas sem religião no Brasil. No censo de 2010, o grupo correspondia a 8% da população. Já nas primeiras pesquisas do Datafolha, em 2022, esse quantitativo subiu para 14%.
Entre os jovens de 16 a 24 anos, o número sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Ainda nós temos aí, né, que é muito interessante, através do bacharel em mestre de teologia, o Lucélio Valente de Oliveira, explica que essas pessoas representam o que o estudo tem chamado de desigrejados. Então, qual a definição? São pessoas que cresceram dentro da igreja, mas ao longo do tempo, por uma série de razões relacionadas a experiências negativas com a igreja, acabaram se afastando da institucionalização. Na visão deles, a institucionalização é falha e injusta, e muitas vezes não representa o ser de Deus. Porém, é importante, né, afirmar e explicar que não ter religião não é o mesmo que não ter fé. De acordo com o IBGE, se autodeclarar como sem religião não está diretamente relacionado à descrença em Deus. O último censo revelou que dos 15,3 milhões de brasileiros que se diziam sem religião em 2010, apenas 4%, 615 mil, se consideravam ateus, ou seja, não acreditavam na existência de Deus. E somente 0,8% se afirmavam agnósticos, 124 mil, dizendo não ser possível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Continuando essa pesquisa, o Brasil está inserido em um fenômeno mundial de crescimento do número de pessoas que têm se afastado da religião. E a grande pesquisa também, grande pergunta nessa pesquisa foi identificar o porquê. E aqui nós vamos destacar 5 pontos abordados nessa pesquisa. A primeira é mentalidade racionalista e científica. Segundo, tendência pós-moderna de rejeição à autoridade. Desencadeamento pelos inúmeros movimentos religiosos disponíveis. Decepção com alguma liderança religiosa em particular. E falta de resposta satisfatória a questionamentos essenciais para os jovens. E, a partir daí, vem 2 questões que nós queremos colocar e refletirmos sobre isso. Apesar disso, as pessoas acabam encontrando um certo significado para as suas vidas, para o qual atribuem o papel que os religiosos dão à sua religião. Então, nós temos aí 2 questionamentos importantes. Qual o papel da religião na sua, na minha, na nossa vida? Como uma cosmovisão cristã reformada vê a religião? Então, queremos, nessa reflexão, estabelecer uma avaliação exclusivamente bíblica, pautada na palavra de Deus e não pautada em preferências pessoais ou denominacionais. Nosso objetivo é ajudá-lo a manter-se firme na religião verdadeira, sem agressividade ou relativismo diante das demais religiões com as quais mantém contato. Então, nós vamos dividir essa nossa reflexão em 3 pontos: a universalidade da religião, a perversão da religião, a idolatria e a religião verdadeira. Começando, então, com a universalidade da religião. Fenômeno universal. Todas as culturas humanas apresentam algum conjunto de crenças na existência de realidades metafísicas, como seres divinos, continuidade da vida após a morte ou forças sobrenaturais, normalmente com a expectativa de contato com essas realidades invisíveis. Enquanto a antropologia, a psicologia e sociologia se esforçam para compreender o fenômeno religioso e sua presença constante nas mais diversas sociedades. A palavra de Deus tem nos ensinado dentro da teologia reformada, através do pastor reformado João Calvino. O homem foi feito pelo Criador com consistência religiosa, ou seja, o próprio Deus implantou na natureza do homem um conhecimento de Deus
que se manifesta em uma tendência religiosa essencial. Ele a chamou de senso da divindade. Portanto, essa seção explica a universalidade da religião a partir da criação do homem à imagem de Deus. Algumas referências bíblicas, como nós falamos, está baseado no nosso estudo realmente na palavra de Deus, na Bíblia, então vamos citar algumas referências, e a primeira está em Romanos 1, 19, 21. Deus castiga essas pessoas porque se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. A segunda referência está em Atos 14, 15 e 17. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que Ele faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. E ainda nós podemos ver, no Catecismo Maior de Westminster, né, lá tem, na primeira pergunta já temos um grande ensinamento. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar eternamente do relacionamento com Ele. Somos religiosos a partir da criação. Diferente dos animais, fomos moldados à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1, 27. E insuflados diretamente com o sopro do Espírito de Deus, em Gênesis 2, 7. O Criador fez Adão habilitado para um relacionamento de obediência, amizade e cooperação. E essa capacidade ainda permanece em nós, mesmo após a queda. Então, agora nós vamos para o tópico 2, a perversão da religião, a idolatria. O pecado não alterou a essência religiosa do homem, mas mudou completamente a direção de sua religiosidade, passou a se expressar. Ao deixar de prestar o culto devido ao Criador, o homem estabelece falsos deuses aos quais ele se devota. Exemplo de adoração rebelde, cega, imaginativa e equivocada. Nós temos aqui o animismo, totemismo, hinduísmo, kardexismo, islamismo, baiaísmo, xamanismo, candomblé, budismo, umbanda, Hare Krishna. Calvino afirma ainda que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Alguns exemplos desses ídolos. A idolatria é o pecado mais denunciado nas Escrituras Sagradas. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus, segundo a Sagrada Escritura. Ao rejeitar o conhecimento do verdadeiro Deus, o homem usa a imaginação para moldar para si mesmo um Deus falso, feito à imagem de cada cultura da época. E aqui nós podemos dividir em religião materialista e humanista, onde a religião, entre aspas, materialista, tem predominado em todo o mundo, inclusive entre aqueles que se professam ser cristãos, que procuram por deuses
mais sutis como o dinheiro, o amor ao dinheiro, aos bens materiais e ao status social. São formas de idolatria, isso nós podemos ver em Mateus 6:24 e Efésios 5:5. E na religião, entre aspas, religião humanista, os adeptos creem no maravilhoso potencial humano, segundo Jeremias 17:5-7, a autossuficiência, o racionalismo, o cientificismo, o positivismo são variações dessas formas de religião. E aí a pergunta é, o que ou a quem estamos adorando? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa adoração? A idolatria, nas suas mais variadas formas, é uma terrível ofensa ao verdadeiro Deus. Os idólatras estão entre aqueles que não entrarão no reino de Deus, conforme 1 Coríntios 6:9-10. Ainda nós temos aqui mais algumas referências bíblicas. A primeira está aqui em Efésios 5:5. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Em Mateus 6:24, o escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Jeremias 17:5-7, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. No terceiro tópico, nós temos aqui a religião verdadeira. E esse tópico nós vamos explorar um pouco mais e vamos dividi-lo: a revelação em Cristo, graça, comunidade e ética. A religião verdadeira, né? Então, essa é a parte mais importante do nosso estudo de hoje, pois a estrutura da cosmovisão cristã reformada, a partir das três categorias bíblicas fundamentais da criação, queda e redenção, fundamentará todas as demais lições, todos os demais estudos, exatamente o que nós vimos no primeiro vídeo desse nosso estudo. Então, nós temos aqui a revelação. Deus nos deu uma revelação escrita, que está na Bíblia, na Sagrada Escritura. Escrituras sagradas que são o fundamento imprescindível da religião verdadeira no mundo caído. Deus fala pelas Escrituras, instruindo o povo de Deus na nova aliança, ensinando, consolando, trazendo esperança a uma mensagem de salvação. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida cristã. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Então, agora nós vamos ver um novo vídeo que fala sobre a revelação. Sola Scriptura e revelação geral com o reverendo Augusto Nicodemos. Quando eu uso a expressão sola Scriptura, como cristão reformado, eu não estou negando que Deus se revelou de outras formas. Por exemplo, nós cremos que Deus se revelou na natureza. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que pelas coisas criadas nós podemos ver que há um Deus e que esse Deus é distinto da criação e que ele antecede a existência que nos cerca. E que isso pode ser visto claramente por todas as pessoas, que há um Deus. A isso nós chamamos de revelação natural. Deus se revelou na natureza.
Fora isso, nós temos também a revelação na consciência dos homens. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu e ela se revela entre os homens, ou seja, no fundo do coração, cada pessoa sabe que existe um Deus. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma depois, conscientemente sufocando aquilo que a sua consciência lá no íntimo declara e sabe, de que há um Deus, e que esse Deus é superior a nós, e que Ele aprecia e recompensa o que é reto, e que Ele castiga e pune aquilo que é contrário à sua natureza. Paulo diz isso com clareza em Romanos 2, quando ele afirma que Deus gravou a sua lei no coração dos gentios. Então, mesmo que eles nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar de Escritura, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas eles têm a lei de Deus revelada no seu coração. E por essa revelação, a revelação na natureza, a revelação natural e a revelação na consciência, Deus haverá de julgá-los no dia do juízo. Eu estou dizendo isso para deixar claro que quando eu afirmo sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é a palavra de Deus, eu não estou negando que Deus se revelou de outras maneiras à humanidade, mas eu estou dizendo que a única revelação salvadora se encontra nas Escrituras. Essas outras revelações na natureza, na consciência, no coração, pela providência, na história, não são revelações salvadoras, elas não transmitem o estado real em que o homem se encontra e a sua necessidade do Evangelho. Isso nós vamos encontrar somente no registro escrito e inspirado que nós chamamos de Bíblia. Então, continuando, as Escrituras Sagradas não podem ser deturpadas. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, em Deuteronômio 4:2. Mas se alguém mesmo, que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, como em Gálatas 1:8. Então, somente as Escrituras, a palavra de Deus, nos mostra a verdadeira revelação, nos mostra o verdadeiro caminho. Segundo Martinho Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Martinho Lutero. O próximo tópico que nós vamos ver é Cristo. Temos aqui algumas referências bíblicas, depois nós vamos ler algumas, E antes disso, nós queremos mostrar aqui um vídeo, a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los.
Há um Moisés melhor e verdadeiro que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Então, nós vemos aí, né, realmente, Jesus Cristo está em toda a narrativa da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós temos um direcionamento para Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas representa a possibilidade de restauração da religião, mas ele mesmo trouxe a restauração ao ressuscitar, vencendo a morte, prometeu voltar para restaurar definitivamente a sua criação. E aí nós vemos aí mais alguns textos bíblicos em Filipenses 2, 8, 11, que diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda seguindo as palavras do próprio Deus em João 14, 6, Jesus respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O cristianismo é exclusividade, declarando-se a única religião verdadeira. Por outro lado, o cristianismo é inclusivista, no sentido de que não há impedimento para que toda pessoa que cria em Jesus Cristo. Então, ele pode ser cristianismo exclusivista, porque ele declara a única religião verdadeira, a que está centrada na palavra de Deus. Mas também ele é inclusivista no sentido de que não há impedimento. Toda e qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo receberá essa grande bênção. Considerando-se que só há salvação pela fé em Jesus Cristo, que vem pelo conhecimento da mensagem do Evangelho, o cristianismo precede a proclamação a todo mundo da verdade religiosa revelada no Evangelho. Então, nós temos aqui em João 6, 36, 40, né? Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos aqui o terceiro item, a graça. A salvação do cristianismo não vem pela realização humana, por melhor que elas sejam.
Então, um aspecto central das religiões idólatras é que todas apontam algo que deve fazer para agradar a divindade e envolver nos sacrifícios, regras e rituais. Porém, a religião revelada apresenta o caminho divino da graça, um dos pilares da reforma protestante, né? Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios 2, 8, 9. Aí nós temos: Deus ofereceu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E agora, graciosamente, distribui sua bênção e sua salvação aos seus eleitos. Esse princípio implica que a religião verdadeira não pode ser imposta por coação de qualquer tipo. Tudo depende da ação do Espírito Santo. A fé cristã e a violência, seja física ou moral, não coadunam, não combinam, não tem aderência. Então, a fé cristã e a violência não se coadunam. Segundo Tito 2, 11 e 15 diz: Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas que vivemos e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. O quarto tópico dessa última sessão, nós temos a comunidade. A religião verdadeira remete ao conceito de comunidade. Deus não criou o homem para viver só, para viver isolado. E não mudou seus planos após a queda. Nem os abandonará na restauração. Então, segundo Pedro, nós temos lá: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. É muito importante pertencermos a uma comunidade cristã e participarmos do sacramento do batismo, que significa a inclusão na comunidade da aliança, Mateus 28, 19 e 20. E da Santa Ceia, que significa a participação comunitária no sacrifício do Redentor, 1 Coríntios 11, 23 e 29. Por isso, ele estabeleceu a interdependência entre os fiéis por meio de diferentes dons que se completam, de relacionamentos que edificam e líderes que corrigem. Infelizmente, tem crescido a tendência de uma religião na qual o fiel não tem laços de pertencimento com a comunidade de fé. Foi o que nós vimos no começo, naquela pesquisa, né? Muitas pessoas deixando as suas comunidades. Apenas frequenta onde existir o melhor atendimento ou promoção. A religião verdadeira é completamente contrária a essa espiritualidade pós-moderna, individualista, descompromissada e consumista. E, por fim, a ética cristã
é uma disciplina de autorrelevância na formação de pastores, educadores e líderes evangélicos. Mas sua importância pode ser observada no âmbito do comportamento moral, familiar, social, profissional de todas as pessoas. A verdadeira religião visa restaurar a humanidade caída. Assim, requer que a mudança interna resulte em mudança de valores e comportamento dos fiéis que possam ser percebidos concretamente. Então, nós estamos falando que a verdadeira religião visa restaurar essa mudança de caída, né? E quando nós falamos em mudança, nós falamos em mudança sincera, mudança verdadeira, que possamos realmente nascer de novo, né? Como nós falamos em outros estudos, né? Que existe a morte física, mas também existe aquela morte espiritual e o novo nascimento. Então, essa mudança é um novo nascimento, nós vamos criar novos valores, né? Nós vamos ter novos comportamentos e que deverão ser percebidos de forma concreta por todas as pessoas ao nosso redor. E lá em Efésios 5, 1, 6, nós temos aqui uma referência bíblica que diz: vocês são os filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Então, essa é a última referência bíblica que Deus está falando aqui realmente sobre uma transformação no nosso modo de vida, no nosso comportamento, no nosso modo de agir. Então, somente relembrando aqui, nós tivemos aqui a universalidade da religião, a perversão da religiosidade, a idolatria e a religião verdadeira, onde nós vimos a revelação, Cristo, graça, comunidade e a ética. E, finalizando o nosso estudo, nós temos aqui as escrituras sagradas são um fundamento imprescindível da religião verdadeira no mundo caído. A revelação definitiva de Deus à humanidade está na pessoa e obra de Jesus Cristo, de modo que o centro da religião verdadeira é a fé em Jesus. A religião revelada apresenta o caminho divino da graça, não das realizações nem dos méritos humanos. A religião verdadeira remete ao conceito de comunidade. A verdadeira religião visa restaurar a humanidade caída. Então, é importante nós finalizarmos esse nosso estudo de hoje compreendendo esses 5 pontos que nós estamos aqui apresentando no último slide. As Escrituras Sagradas, a humanidade, a pessoa e obra de Jesus Cristo, o caminho divino da graça e não as realizações nossas. A religião verdadeira remete à comunidade. Não nascemos, não somos criados para vivermos isolados. E a verdadeira religião restaura a humanidade caída. Nós deixamos aqui algumas referências, né? Nós utilizamos no estudo de hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse momento. Então, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando a cada um na sua necessidade. E esperamos encontrá-lo no próximo domingo. Que Deus os abençoe grandemente e tenham um excelente dia e uma excelente semana.